Figura de autoridade. Muitas vezes elas podem ser benéficas e outras vezes maléficas. Eu estava prestes a contar mais uma piadinha para logo em seguida começar a abordar um outro assunto. Mas de repente aconteceu algo inédito. Veja o que aconteceu. Muito bem. Para contar essa piadinha, eu necessitarei de uma vassoura, ok? Então vamos lá, vamos começar a piadinha. Era um menino que estava na rua tentando matar... O que você está fazendo com a minha vassoura? Não, eu só vou usar a vassoura aqui, só um minutinho só, mamãe, por favor. Não vai quebrar minha vassoura, Tá bom, hein? mamãe, tá bom, mamãe, tá bom. Figura de autoridade, é claro. Figura de autoridade. No vídeo anterior, eu abordei sobre como a figura de autoridade religiosa, como ela trabalha com a subjetividade ou a abstração, conceitos abstratos como Deus, alma, pecado, diabo e outras cositas mais. Graças a esse excesso de subjetividade, a figura de autoridade religiosa ela é obrigada a apelar para o lado emocional das pessoas. Bem, agora eu tentarei abordar exclusivamente sobre o lado emocional. Farei uso de conceitos da hipnose. Existe um documentário aqui mesmo no YouTube, que eu já comentei sobre ele, chamado Captive Mind, ou Mentes Capturadas. Nesse documentário Captive Mind, já é um documentário relativamente antigo, ele diz que para você hipnotizar uma pessoa, você precisa de 3 coisas essenciais. Quais seriam as 3 coisas essenciais? Primeiramente, se apresentar como uma figura de autoridade, que é o que nós estamos abordando. Em segundo lugar, você precisa utilizar da carência da pessoa, ou seja, você precisa descobrir a carência da pessoa e ao mesmo tempo você precisa sanar ou subentender que você está sanando essa carência da pessoa. Muito bem? Então, figura de autoridade, a carência da pessoa descoberta e sanada. E outra coisa muito importante é causar estresse emocional. Se você for uma figura de autoridade, conseguir transmitir que você é uma figura de autoridade, utilizar da carência da pessoa e causar um estresse emocional, você consegue hipnotizar. Bem, o conceito de hipnose aqui é algo muito mais genérico. Podemos tirar hipnose e colocar manipular. Para você manipular uma pessoa, você pode manipulá-la facilmente se você for uma figura de autoridade, conhecer a carência da pessoa e causar um estresse emocional. Figura de autoridade, nós já abordamos. Encontrar a carência da pessoa, com certeza nós estamos falando aqui de carência emocional. Mesmo que a pessoa tenha um problema físico, este problema físico pode ser um problema financeiro, seja lá o que for físico, entre aspas, isso necessariamente, obrigatoriamente, causará uma carência psíquica nessa pessoa emocional. Ok? Será uma carência emocional, óbvio. E o estresse emocional. O que seria esse estresse emocional que para você manipular uma pessoa você precisa causar? Não é necessariamente deixar a pessoa estressada, mas você deve, dependendo do que você quer, como você quer manipular a pessoa, você deve causar um estresse emocional ou uma agitação ou então uma dormência. Isso vai depender do que o manipulador deseja. Você pode muito bem utilizar músicas, gritos, que mais? Músicas excitantes ou músicas
que façam a pessoa estar num estágio letárgico, dormente. Repito, todo esse estresse emocional vai depender do que o manipulador realmente deseja. Mas em ambos os casos, nos 3 casos, figura de autoridade, a figura de autoridade só é figura de autoridade emocionalmente para a pessoa. Bem, porque ela considera na sua psique que aquele cidadão, aquele manipulador é uma figura de autoridade. Carência emocional. Estresse emocional, já diz. Em todos os 3 requisitos para manipular uma pessoa, é necessário trabalhar com a emoção, graças ao excesso de subjetividade que é impregnado ali. Por isso que a religião apela sempre para o lado emocional. Por isso que nós vemos as religiões, todas as igrejas, cheias de homens. Mentira! A grande maioria dos fiéis, ou vamos dizer assim, 60%, 70%, são mulheres. Mulheres e o lado emocional. Não precisamos dizer mais nada nesse vídeo, né? Vemos a carência feminina, entre aspas, não que o homem não seja carente, por favor, mas a carência feminina parece que é muito mais gritante e, consequentemente, essa carência feminina ou o excesso, a necessidade de subjetividade que as mulheres normalmente possuem, faz com que elas corram para as igrejas, para os cultos. Por isso que nós percebemos que a mulher é muito mais apta à emoção, à religião, ao lado emocional que ela tem, graças ao lado emocional que ela tem. Bem, vamos recapitular. Para você manipular uma pessoa, você precisa ser uma figura de autoridade. Um padre, um pastor. Para você conseguir manipular uma pessoa, você precisa também encontrar a carência emocional daquela pessoa. Bem, pode ser o medo da morte, pode ser realmente uma vontade de ser reconhecido. Vamos dizer assim, eu não sou reconhecido na minha família, mas lá na igreja todo mundo me reconhece, todo mundo me dá atenção. Ótimo, não? E além disso, você deve, para ser um bom manipulador, você deve causar um estresse emocional. Estresse emocional que pode ser músicas tranquilas ou músicas ruidosas, excitantes, para chacoalhar ainda mais o lado emocional dos fiéis. Temos aí, pelo menos, uma tentativa de explicar por que a religião sempre, obrigatoriamente, deve trabalhar o lado emocional das pessoas se ela deseja sobreviver. Apelo emocional e fé. Onde termina um e começa o outro? Aguardo os seus comentários. Obrigado.